Hoje no Fronteiras 21 a conversa vai dar à língua. Dar à língua como quem chega a um destino. À língua falada e escrita de formas diferentes em diversas latitudes, hoje por mais de 250 milhões de pessoas. É também a língua que os poetas fazem cantar, tantas vezes por cá, ao compasso de uma guitarra que é única e de vozes também únicas, como a do Ricardo Ribeiro, que é um dos nossos convidados. Ricardo, boa noite e bem-vindo. Obrigado. E que sei que é um daqueles que cantam o português preocupados com o português que cantam. O que é que valem as palavras? Valem que sejam com verdade, não é? Quando se canta a língua com verdade, toda a gente entende. E, portanto, é preciso entender-lhes o peso. Por isso é que eu gosto tanto de etimologia. E o Ricardo escolhe os fados muito pelo poema também? Sim, pela carga e pelo aquilo que as palavras me dizem. Porque quem faz viver as palavras são as pessoas, e a mente e o coração, não é? E a pergunta é obrigatória. E o português dá às palavras alguma coisa que outras línguas têm dificuldade de dar? Por exemplo, eu trabalho com um alaudista libanês que se chama Rabi Abou Khalil e que ele não consegue compor para outra língua, nem para a sua língua nativa, que é o árabe, como compõe para o português. E porquê? Por exemplo, a palavra inimaginável, não é? É uma palavra grande e tem um ritmo. A rítmica da língua é muito interessante. Eu gosto muito da rítmica da língua. E ele também. E dá para cantar um ritmo 10, Georgina. Tum, tcheng, tum, tchek, tum, tcheng, tum, tcheng. Inimaginável, tum, tchek, tchek, tchek. E não há muitas línguas que tenham palavras como essa. Ricardo, vamos ouvir as palavras cantadas pelo Ricardo já a seguir na abertura deste Fronteiras 21. Vou de loucura, ai loucura, como quem anda à procura de uma constante ilusão. Velho sonho, ai que persigo, uma voz, um rosto amigo, perdido na multidão. Velho sonho, ai que persigo, uma voz, um rosto amigo, perdido na multidão. Vou de loucura, ai loucura, que o próprio vento murmura, promessas de um bem ausente. Que estranha alma é a minha, que se sente tão sozinha entre tanta e tanta gente. Que estranha alma é minha, que se sente tão sozinha entre tanta e tanta gente. Vou de loucura, loucura, como quem anda à procura de uma alma fugidia. Olhos perdidos nos céus, eu canto pedindo a Deus para me encontrar com
qualquer dia. Olhos perdidos nos céus, é o campo de Bademos para me encontrar qualquer dia. Boa noite. Diz Ivan Lins, músico e compositor brasileiro, que está hoje neste programa, que temos a língua mais rica e elástica do planeta. Germano Almeida, escritor de Cabo Verde, Prémio Camões 2018, afirma que esta língua é o nosso instrumento de contacto com o mundo e que é imperioso cultivá-la. E já ouvi dizer também Pedro Mexia, poeta, crítico literário, cronista, que é perigoso quando a língua como se escreve vai atrás da língua como se fala. Falemos, pois, da língua que nos une, quinta do mundo, primeiro no Hemisfério Sul, há quem garanta que já terceira nas redes sociais. Há uma certeza, vai ser falada por cada vez mais gente ao longo deste século, possivelmente mais de 500 milhões de pessoas no final do século. E mantemos também esse desencontro quanto a um acordo ortográfico que nos foi apresentado como novo, mas já vai numa polémica velha de quase 30 anos. O poema que cresce e o papel absorve, verso a verso primeiro, em cada desabrigo. Toca então a torpeza e agacha-se sagaz, um lobo faminto e recolhido. Verbaliza o pensamento, é identidade. Dizia Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa. E Maria do Carmo Vieira concorda. Foi professora durante 40 anos e era isso que gostava de transmitir aos alunos. E era tentar levá-los a que eles descobrissem o que é a beleza da palavra e quanto nós descobrimos de nós próprios quando lemos um texto literário, ou olhamos uma pintura, ou ouvimos uma música. É a autora do livro O Ensino do Português, publicado em 2010 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. 8 anos depois, não tem dúvidas. Se o português está mal, se piorou, a este acordo ortográfico deve. Vamos lá ver, a língua evolui, nós não escrevemos como escrevia o Fernão Lopes, não é? No vocabulário, até porque e a própria fonética era diferente. A língua evolui, mas evolui com naturalidade, evolui de uma maneira, não evolui por decreto. E a maior parte das pessoas está convencida que isto é uma imposição que tem que aplicar. Não tem. Isto é uma resolução do Conselho de Ministros, portanto, ainda por cima nem sequer é uma lei. O cineasta sempre foi uma das vozes contra o acordo ortográfico. Fala em fracasso diplomático. A ideia era ser adotado por todos, mas eles depois dispensaram. Disseram que bastava 3. E, portanto, houve 3 que assinaram, o Brasil, obviamente, porque o Brasil, no fundo, era o português a adaptar-se ao brasileiro, e Cabo Verde, que uns dias depois declarou que o crioulo passava a ser a língua oficial. Em acordo ou em desacordo, uma coisa é certa, a língua portuguesa é uma das mais faladas do mundo. A língua portuguesa hoje tem cerca de 260 milhões de falantes, como falantes maternos, e possivelmente o facto mais significativo da língua portuguesa é o seu potencial de crescimento neste século. Portanto, nós teremos cerca de 500 milhões de falantes de português no fim do século, o que nos leva a que seja a língua que mais cresce a seguir ao árabe. Por outro lado, das línguas globais, o português é aquela que só tem paralelo com o inglês, é a que está em mais continentes. O antigo reitor do ISCTE é um dos autores do novo Atlas da Língua Portuguesa. Olha para a língua numa perspectiva estratégica. É um poder suave, no nosso caso, que pode ser usado na diplomacia, na economia e em vários campos. Não é por acaso, por exemplo, que a China, neste momento, tem 37 universidades a ensinar português. É porque está interessada em Portugal e na CPLP. O escritor Onésimo Teotónio Almeida pôde assistir a esse crescimento do estudo do português nos Estados Unidos da América, onde está há 46 anos. Uma tendência, contudo, que começa a ser invertida, garante. Aquele movimento de crescimento do português que estava a acontecer até 2015 está a ter uma curva descendente. O Brasil, que levava a dianteira na criação de interesse pela língua, está como está e isso ajudou imenso a crescer. Angola não é capaz. Angola não tem sido capaz de tomar o seu papel internacional e tornar-se um lugar atraente. As armas e os barões assinalados. Novos desafios para a velhinha língua de Camões.
Bem-vindos mais uma vez ao Fronteiras 21, em direto a partir do Teatro Thalia em Lisboa, parceria RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos. Cumprimento os convidados fundamentais do programa mais uma vez, Ivan Lins, Pedro Mexia, Germano Almeida, é um gosto tê-los neste programa. Ivan Lins, isto é uma língua de muitos que é uma pátria ou é uma língua que é de muitas pátrias? Bom, isso depende de quem, de onde é, né, a pessoa, né? Quer dizer, eu acredito muito que o nosso idioma é a nossa pátria. Então, se você é angolano... A pergunta, no fundo, é esta língua une-nos ou são muitas línguas semelhantes numa só? Eu acho que são semelhantes numa só, claro, né? Existe uma raiz, né? Eu acho que o idioma, por exemplo, o idioma português daqui de Portugal é a raiz dos outros idiomas, né? Eles se desenvolveram diferentemente através das culturas diferentes, das miscigenações, dos povos, uma série de fatores, mas a raiz está aqui, em Portugal. E eu sou contra, quer dizer, de uma certa maneira, esse processo de mudança, porque é como a árvore. Se você cortar a raiz da árvore morre. Entendeu? Então, quer dizer, as diferentes formas de falar português em outros países são exatamente as ramificações, os galhos, as folhas, as flores, os frutos, né? Mas a raiz tem que estar viva. Por isso que... E a riqueza é essa diversidade? É o idioma português, de como ele cresceu aqui, onde é a pátria, mesmo a verdadeira fonte da língua portuguesa, né? E, assim, por exemplo, eu adoro ler livros de autores brasileiros muito com o português de Portugal. Eu vou nas livrarias e compro a versão... Compra a versão portuguesa? A versão portuguesa. Para encontrar o quê aí? Para encontrar a riqueza do idioma mesmo. Eu gosto de coisa antiga, por exemplo, eu adoro Portugal. Por quê? Porque tem história. O idioma português tem história. A forma como você lê e, através do tempo, você percebe claramente que a evolução do português em Portugal foi muito mais lenta. E para um brasileiro que lê muito português de Portugal não é assim tão difícil? Não, lá no Brasil não. O Brasil tem uma outra maneira, como também Angola, assim, quer dizer, isso depende muito da miscigenação, das culturas que já existiam lá. Então, existe a influência do africano, do indígena no Brasil, né? Existe uma série Mas a maioria dos brasileiros que não têm a vivência de Portugal, que tem o Ivan Lins, teria dificuldade em ler em português de Portugal, ou não? Eu acredito que sim. Algumas pessoas, não todas, mas... Sendo que, todavia, há muitos autores portugueses já de grande sucesso no Brasil, vamos já falar mais disso, se calhar mais do que na música, por exemplo, mais fácil entrar. Mas Germano Almeida, bem-vindo também, é a primeira vez que está em direto num programa em Portugal, desde que ganhou o Prémio Camões, o mais importante da literatura em língua portuguesa. O Germano, até em função disto que o Ivan Lins dizia, teve uma expressão relativamente controversa há alguns anos, quando disse que os portugueses ainda se julgavam donos da língua. Ainda se julgam donos da língua os portugueses? Eu terei dito isto há alguns anos. Sim, já há alguns anos. Isto era a propósito, já não sei bem o quê, mas de, digamos, Portugal querer impor, digamos, a forma de escrever português e falar português. Eu, ao contrário do comum das pessoas, não é só pelo facto do meu país ter aderido ao acordo ortográfico, eu não sou defensor do não acordo ortográfico. E por uma razão muito simples. É uma questão dialética. Ao longo dos tempos, a língua vai evoluindo como todas as coisas evoluem na vida. Eu me lembro que, quando estudei a 4ª classe, escrevia se quisesse com Z. Eu mantive a escrever que quisesse com Z até publicar o meu primeiro livro, em 89, quando eu escrevi com Z e alguém corrigiu-me. Não é com Z, é com S. Disse, eu não dei conta desta alteração. Não, já foi há uns tempos atrás. Não sabia, não tinha tomado consciência disto. Eu penso que, digamos, a palavra choca-nos, digamos, escrever o Batista com C, com CUP. CUP. Mas é uma questão de hábito também. Eu acho que eu prefiro, por exemplo, que haja um acordo ortográfico para que a gente tenha uma língua comum que nos permite exprimir as diversas culturas das diversas pátrias que usam a língua portuguesa. Porque não há, de facto, uma cultura portuguesa, há uma cultura, digamos, de cada um dos países que usam português, mas é bom, é uma maravilha nós nos entendermos. Digamos, aquela expressão, em português nos entendemos, faz sentido. Agora, se nós tentarmos uniformizar isto demasiadamente, corremos o risco,
efetivamente, de perdermos-nos e finalmente não nos entendermos. Quando tantos procuram a diversidade, que sentido faz procurar unir, criar apenas a unicidade? Haver união na diversidade. Por exemplo, a cultura cabo-verdiana é diferente da cultura portuguesa, como é diferente da angolana. Nós exprimimos a cultura cabo-verdiana usando a língua portuguesa. Mas quando o Germano diz eu não sou pelo não acordo, está a dizer que também não é pelo acordo? Vamos ver. O acordo é sempre uma mudança que cria perturbações. Eu sinceramente, neste momento, não sei se uso ou não um acordo. Mas como tantos de nós, diria. Mas permite a caminho usar, digamos, modificar as palavras que eu escrevo mal, porque eu sei que é uma questão de tempo. É um problema de tempo, digamos, este acordo entrar em vigor, porque se ensinam isto na escola agora, os miúdos que estão a aprender, daqui a, digamos, 10, 20 anos, vão usar a língua portuguesa mediante o acordo. Portanto, eu creio que é uma luta sem hipótese de vitória. Eu não ia necessariamente começar pelo acordo, mas Pedro Mexia, bem-vindo também, já que aqui estamos, depois falemos dele. Tu foste um opositor público do acordo ortográfico. Quando o Germano Almeida diz o tempo vai fazer o seu caminho, tanto no sentido de deixar ficar algumas coisas que estão definidas no acordo, como de deixar cair outras, ou vai ter que, em Portugal, continuar o para e o para a serem a mesma coisa na grafia? Vamos lá ver, não vale a pena apenas discutir se deve haver ou não acordos ortográficos em abstrato. Convém falar deste acordo em concreto. E este acordo em concreto, que já está, eu não vou dizer em vigor, porque eu acho que ele não está em vigor, mas já está a ser usado, já provou as suas deficiências técnicas. Mas já é curioso lembrar as pessoas que é um acordo que começou a ser produzido em 90, sim, aplicado quase obrigatoriamente em Portugal, pelo menos nas instituições públicas e nas escolas desde 2011. Portanto, é algo que parece sempre que é uma polémica recente e tem este tempo todo. Mas o facto do acordo já estar a ser usado nas escolas, o facto de estar a ser usado pela maioria dos jornais, etc., instituições públicas e privadas, esse uso já nos mostrou vários problemas que o acordo tem, vários problemas técnicos. Problemas técnicos que não se trata de opiniões avulsas, trata-se de problemas técnicos denunciados por linguistas, tradutores, escritores, pessoas que estudam a língua e que sabem do que estão a falar e que escreveram livros inteiros, por exemplo, a dizer como a suposta ideia de unicidade redunda em facultatividades infindáveis, etc, etc. Não vale a pena estar a fatigar a dar os exemplos, mas há uma questão que eu acho essencial. Eu devo dizer que achei comovente que o Ricardo Ribeiro falasse do seu amor à etimologia. E, aliás, o Ivan Lins também falou na etimologia, que é essa ideia de que as palavras têm uma história e através da história das palavras, nós compreendemos as palavras, compreendemos os seus derivados, compreendemos o seu percurso. O acordo ortográfico, ao optar pelo critério fonético ou até de pronúncia, talvez melhor dizendo, corta essa raiz com a história e cria verdadeiros soluções verdadeiramente aberrantes, em que a pessoa não percebe de todo de onde é que vem aquela palavra, como é que é aquela palavra. Não trouxe nada de bom até agora? A mim não me faz impressão escrever agosto com minúscula, não morro por causa disso. Há várias coisas do acordo que são irrelevantes, mas assim como há várias coisas, assim como os opositores do acordo podem reconhecer, como é o meu caso, que há várias mudanças irrelevantes, os defensores do acordo também hão de reconhecer que há várias mudanças aberrantes. O para e o para é daquelas absolutamente flagrantes. Outras são simplesmente... Uma das coisas que acontece muito foi aquilo que o Germano disse, que é, eu já não sei se uso ou não uso. Não estou a dizer eu. Muitas pessoas dizem isso. E em Portugal tanta gente escreve segunda grafia. Não é só uma questão de haver pouco tempo e das pessoas não se adaptarem, é porque não é claro o critério. Quando a pessoa tem que pensar cor de rosa e cor de laranja, um tem hífen, outro não tem hífen, esse tipo de coisas que não há nenhuma lógica substancial se nós formos analisar isso. Portanto, o acordo é uma espécie de destruição da ortografia. E até temos coisas engraçadas. Ivan Lins, como é a recepção, que os brasileiros dizem a recepção, não é? E nós tiramos o P, e os brasileiros têm que continuar a dizer o P. O Ivan Lins notou alguma vantagem, alguma coisa mudou na sua relação com a língua em função do acordo? A ideia é, e o António Pedro Vasconcelos dizia isso nesta nossa reportagem, de que foi um pouco ao encontro do leitor do Brasil para se aproximar mais da língua, tendo em conta o universo que o Brasil representa. Não. Para mim não fez a menor diferença. Eu continuo escrevendo do jeito que eu aprendi,
desde lá na escola primária, quer dizer, lá embaixo, e continuo escrevendo dessa mesma maneira. Evidentemente que agora tem algumas coisas muito pequenos detalhes que a gente muda, mas continuo escrevendo da mesma forma. Eu acho que o idioma também se incorpora à personalidade das pessoas. Eu acredito muito nisso, que o idioma, na verdade, ele é formado em cada país dentro do sistema da cultura, da forma de se viver, pela geografia, O povo tem uma certa forma de se conviver com o seu ambiente, com o clima, com tudo. E ele cria a maneira de falar própria. Entendeu? E eu acho que é muito cruel você penalizar, entre aspas, né? O fato de as pessoas terem que mudar a escrita, porque não é nem falar, aí no caso é na escrita, né? Mas eu acho assim, tem coisas, como o Pedro falou, eu acho que tem coisas que não fazem o menor sentido, né? E você não vai deixar de ser entendido por causa disso, né? Então, eu acho eu acho dessa forma. E depois tem um outro detalhe que eu estive pensando, assim, por que eles resolveram fazer isso? Eu acho que, de uma certa maneira, isso acho que até não envolve Portugal, mas envolve exatamente os outros países, que muitos têm um índice de pobreza muito forte, de ignorância, falta de educação. Então, a incapacidade de conseguir conviver com tantas, como se diz, exceções na escrita, quando o cara não sabe se é cedilha, S, C, bom. E talvez, eu entendo muito mais numa tentativa de tentar tornar mais fácil, entendeu? Desanalfabetizar as pessoas, né? E tornar possível elas escreverem e tornar mais fácil ensiná-las. Então, eu só posso acreditar numa coisa assim. Numa boa intenção dessas. Muitas vezes cria-se esta dicotomia entre o português do Brasil e o português de Portugal, e já a seguir até vamos ter um depoimento bastante curioso, desde logo, mas divertido também, do Gregório do Vivier, esse humorista brasileiro, celebrizado pelo fenómeno online que foi a Porta dos Fundos. Mas, Germano, a África tem... O português, também há mais que um português de África. E a esse nível, ainda só para encerrarmos a questão do acordo, é possível unir o português de Cabo Verde, de São Tomé, de Moçambique, de Angola? Trouxe algum ponto de união? Ou o que interessa mesmo é manter a tal diversidade? Não, eu penso que em termos de grafia, sim, seria, digamos, útil unirmos todos à volta de uma mesma grafia. Eu estou de acordo com eles, com palavras como para e, digamos, sem... Para, fica um bocado absurdo. No Brasil é igual, não é? Eu vou para... Sim, mas digamos... Exato, e eu paro. Eles pronunciam para. Cá é que muda, exatamente. Em Portugal e em Cabo Verde não se usa. Portanto, quando eu leio a palavra, o escrito, leio, tenho que voltar atrás para coisa. Mas acho que são pequenos pormenores, esses aqui assim. Claro que seria desejável termos uma grafia comum em todos nós. Agora, como eu disse, para exprimir uma diversidade cultural que possamos conhecer, porque eu acho que, digamos, a forma de nos entendermos é conhecendo as realidades de cada país. E estou convencido que, sobretudo através da ficção, é que nós conhecemos melhor os países. Não é através de relatórios, não é através de grandes estudos académicos. Não, é além da ficção que os contadores de história, que os escritores escrevem, que nós entendemos efetivamente os povos. Então é importante, digamos, eu ler aquilo que escreve em Portugal, ou no Brasil, ou em Angola, sem me engatar e dizer tenho que ir ao dicionário saber que palavra é esta. Isto penso que é um benefício grande que devemos preservar. E é por isso que o Germano Almeida diz, e já disse várias vezes, que escreve em português para se expressar também como cabo-verdiano, para expressar a cultura cabo-verdiana, para usar o tal português como um instrumento de união. Exatamente. Eu penso que, digamos, o português é o instrumento, aliás, eu tenho insistido muito em Cabo Verde, na necessidade de nós aprendermos bem o português para exprimirmos a cultura cabo-verdiana. Porque considera que os idiomas locais nunca vão conseguir essa capacidade de se soltar, de abrir o país. Não, é isso? Também isto é uma questão que eu tenho em Cabo Verde, que muitos cabo-verdianos acham que eu sou traidor.
Já lá podemos ir à questão do crioulo concretamente. Não está bem. Mas a verdade é esta. Eu penso que nós precisamos da língua portuguesa. Nós, em Cabo Verde, para nos darmos a conhecer ao mundo só através da língua portuguesa. Sente orgulho em ser lusófono? Eu não diria que sou lusófono. Eu acho que eu contesto efetivamente a existência de lusofonia. Eu digo que há diversas realidades nacionais, digamos, usando a mesma língua. Há muitas coisas que nos aproximam, mas não nos transformam efetivamente lusófonos no sentido, digamos, dos descendentes do luso. Nós temos muitas influências, é verdade. A nossa cultura é essencialmente, diria inclusivamente, essencialmente portuguesa, europeia, que dominou muito mais que as diversas culturas africanas chegaram a Cabo Verde, mas não creio que isto nos transforme efetivamente em lusófonos. Há um outro orgulho, que é o orgulho de falar português. Esse seguramente o Germano Almeida partilha com o Gregório do Vivier, falei dele há pouco. Vamos então prestar atenção a esse vídeo que o humorista brasileiro gravou em exclusivo para este Fronteiras 21, em que assume esse orgulho de ser alguém que fala português e que depois deixa uma curiosa comparação entre o fascínio que os brasileiros parecem ter pelas vogais e uma certa predileção portuguesa pelas consoantes. Eu tenho muito orgulho de falar português. Eu não sei se eu tenho orgulho de ser brasileiro, de ser latino-americano, de ser humano, de ser nada. De ser homem, certamente não. Mas eu tenho muito orgulho de ser lusófono, muito, porque eu acho a nossa língua muito admirável. Eu acho ela muito diversa, muito rica e possibilita tudo o que você quiser. Tanto é que eu acho, na minha opinião, que a gente tem as pessoas que fizeram o melhor uso de uma língua no mundo, de Pessoa a Chico Buarque. Tem algumas palavras também que só existem na nossa língua e para mim são muito ilustrativas da riqueza dela, né? A palavra capricho, por exemplo, eu acho uma palavra linda, porque ela não tem como traduzir. Eu lembro que eu estava uma vez em Paris tentando pedir uma Nutella, eu queria falar capricha na Nutella e não tinha como. Eu tenho um amigo francês e falou extra Nutella. Não, não é extra. Extra você paga por um extra. Capricho é um carinho, né? Seja generoso com a Nutella. E você não tem como falar isso em outras línguas, onde o capricho é cobrado. Tem inclusive assim, 50 centavos a mais por um extra. Não, não é isso que eu quero. Eu quero um carinho, eu quero um capricho, pô. Eu tenho uma agonia terrível quando vejo pessoas falando mal da nossa língua. E isso acontece, a gente tem aquilo que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata, né? Que a gente fala mal no Brasil de tudo que nos respeita, inclusive da língua. Então fala que nossa língua é pouco prática, como eu falei, mas fala-se também que a gente nunca ganhou o Nobel, a gente é um país, um prédio, é uma porcaria, um país que nunca ganhou o Nobel. Desculpa, no que tange a literatura, a culpa é do Nobel mesmo. Isso, o povo que nunca leu Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, nunca leu Clarice Lispector, nunca leu Nelson Rodrigues, Lima Barreto, nunca leram. Então, assim, a culpa não é desses autores, isso eu não tenho dúvida. Quando ganhou o Bob Dylan, né, que legal, mereceu o Bob Dylan, não acho que não mereça, mas eu fiquei perplexo, falei, então vale letra de música? Então, definitivamente eles nunca ouviram Caetano Veloso e Chico Buarque, né? É o que mais bonito foi feito com uma língua na história do planeta. Foi o que os nossos músicos e letristas populares fizeram no Brasil. Eu acho que a riqueza do português brasileiro está sobretudo nas vogais. Eu acho bonito como eles não as economizam, né? A gente põe tudo quanto é lugar. Ainda mais o carioca, em vez de falar alô, a gente fala alô, tem sempre um A, um A, né? Nossas vogais são A, E, Ia, Oa, Ua. A gente põe sempre um A depois de cada vogal. Mas na Bahia nem se fala, né? O baiano valoriza cada vogal, né? Fala coração. E eu acho isso bonito como a gente tem espaço, parece, para elas, porque Portugal é o contrário, tem aquilo que eu chamo de austeridade vocálica, né? Instável, né? Você só ouve a vogal tônica, as outras você joga fora. Tufont, é o encontro consonantal de TLF em tuf, que só mesmo no português ou talvez no polonês que você encontra. No Brasil não, você tem espaço para falá-las. Acho que parece até que tem a ver com isso, eu fico imaginando se não é por causa disso, porque em Portugal é um país muito menor, né, em termos de dimensões, e você está espremido entre o mar e a montanha, parece que você tem que espremer ali as consoantes, não tem espaço para as vogais, né? É assim que o brasileiro ouve em português. Parece que não tem espaço para falar as vogais. E o português parece que quando chegou no Brasil, como diz Agostinho da Silva, afinal o brasileiro é o português à solta. Parece que quando ele chegou no Brasil, ele tinha espaço para falar as vogais, finalmente, né? Já gritou ali, terra à vista! Eu acho que o que faltava era espaço e aqui ele encontrou, isso se manifesta linguisticamente.
movimento motivador do Gregório do Vivier, e até esta curiosa comparação da língua e do espaço, Pedro, não é? Quase como se possa falar mais à vontade, mais à solta no Brasil. Há pouco está a ouvir o Ivan dizer que gosta de comprar livros de autores brasileiros editados em Portugal. Nós, por regra, dizemos que estamos mais habituados a entender o português do Brasil, não é? Sim, temos a televisão. Crescemos a ver telenovelas desde Temos logo. a televisão, mas ainda temos uma relação que não é uma relação, digamos, normal com o Brasil em termos culturais. Ou seja, nós temos uma proximidade muito grande com a televisão, com a telenovela, sobretudo, e com a música, naturalmente. Mas os filmes brasileiros que estream em Portugal ficam 15 dias em cartaz. Tanto a literatura brasileira, mesmo os maiores escritores, estou a pensar nos vivos, não tanto nos canónicos, vendem pouquíssimo, vendem vergonhosamente mal em Portugal. E, portanto, isso é uma coisa bastante... É um hábito bastante inexplicável, o facto de não ser fácil encontrar livros brasileiros em Portugal, livros editados no Brasil, a questão do câmbio livreiro, a questão de, por exemplo, no cânon escolar português, nós falarmos da língua aí sim como se fosse nossa. Porque é que um aluno que estuda português não é obrigado a ler o Machado de Assis? Não é possível fingir que o Machado de Assis não existe. Não é possível. Digo Machado de Assis porque é o caso, para mim, mais evidente. Mas há outros casos. E, portanto... Mas isso não é verdade em todas as literaturas do português? Nós não lemos todos demasiado pouco uns dos outros para falarmos desta comunidade imaterial que é o português? Em todas as literaturas do português, sim, mas na relação das línguas multicontinentais, não. Em relação à Espanha, não é assim. Não, mas é que estamos aqui a falar da língua portuguesa, que é tal que nos une. Justamente, mas nós vemos, por exemplo, como por exemplo em Espanha, que tem uma diversidade muito maior de países e, portanto, de variantes linguísticas. Por exemplo, o dicionário da Real Academia é considerado um dicionário de referência e não há sequer complexo pós-colonial em relação a isso. E, portanto, há uma projeção da língua que nós não temos. Nós temos algumas instituições que funcionam, enfim, na medida do possível, e temos algumas instituições de que é, às vezes, melhor nem falar nelas. Quer dizer, nós temos uma instituição como a CPLP, que é muito meritória e que eu espero que seja ainda mais meritória, mas que se notabilizou por acolher no seu seio um país que já nem vou fazer outras considerações de outra natureza, mas que não fala português. Que é a Guiné Equatorial. Já nem vale a pena qualificar o regime que lá vigora, mas que não fala português. Portanto, é assim que nós gerimos a nossa política externa e a nossa política da língua. Mas essa questão dos livros e dos autores é uma questão que está por fazer. Está por fazer. Em termos da escola, designadamente, de fomentar a leitura cruzada, vamos dizer, dos autores do português. Uma coisa tão simples como isto. Vai havendo editores que editam autores brasileiros em Portugal, portanto, que fazem edições portuguesas de autores brasileiros, mas devia ser possível encontrar numa livraria portuguesa, a um preço acessível, um livro normal brasileiro, um paperback, como há em qualquer livraria brasileira, e vice-versa. E não é. Os livros brasileiros que chegam cá têm um preço proibitivo. Ora, se o mercado funciona e se o Estado se relaciona com o mercado, de forma a que até os livros escritos na mesma língua, ou sobretudo esses, têm uma barreira, desde logo económica, brutal, então o Estado está objetivamente a ser culpado para não nos entendermos, para não conhecermos a nossa diversidade, como disse bem o Germano há pouco, que é muito importante, mas para nos conhecermos é preciso fazer certas coisas. Para ler livros é preciso que eles sejam disponíveis, para ver filmes é preciso que eles sejam distribuídos, etc, etc. Todavia, em Portugal, há uma série de autores africanos, Germano, que nos chegam de uma forma relativamente fácil. O Germano é um exemplo, obviamente o Miyakoto é outro, podia dizer Pepe Tela, Água Luz, enfim, tantos que estão mais presentes. Porquê é que isto acontecerá? Porquê é que, apesar de tudo, a literatura do português da África está tão mais próxima dos portugueses, aparentemente? Por questões de edição. Falando dos contemporâneos, como dizia o Pedro. Porque, por exemplo, nós em Cabo Verde temos acesso a autores angolanos, moçambicanos, não sei o quê, se forem publicados em Portugal. Portanto, Portugal, de facto, é o eixo. Nós não creio que alguma vez se tenha publicado um autor, aliás, um autor estrangeiro, inclusivamente, não digo angolano ou coisa, em Cabo Verde. Porque há que ter em conta que nós somos um país extremamente limitado, extremamente pobre. As edições dos livros em Cabo Verde não ultrapassam os 700 exemplares. De maneira que ninguém vai aceitar publicar um livro connosco. Há tempos chegou-me lá um
um indivíduo do Ghana, queria publicar um livro, porque ele tinha escrito um livro, mas estava com problemas económicos, não sei quantos e tal, precisava andar para a família, e então foi pedir-me, eu tenho uma editora onde publico os meus livros em Cabo Verde, foi pedir-me para publicar o seu livro. Eu disse perfeitamente, a gente pode fazer isto, mas quando ele me contou os problemas económicos que ele tinha, que ele estava a pensar resolver com o livro, disse, tome cuidado, aqui, digamos, a gente pode fazer uma edição de 500, 700 exemplares. O quê? 500, 700? Sim, é o máximo. Não, no Ghana a gente tem menos 10 mil. Disse, você está no Ghana, não é em Cabo Verde. Disse, portanto, publicando 1000 exemplares, vendendo a 1000 escudos cada um, você vai ganhar 100 contos, mas num espaço de 4, 5 anos. Ele ficou doido, foi-se embora com o seu livro, não quis publicar. Porque, de facto, é isso, nós temos que ter limitação. E está uma bela justificação para valorizarmos esta ligação que o português representa. Exatamente. Portanto, agora, eu estou convencido, sobretudo em países pobres como Cabo Verde, é preciso haver uma forte intervenção do Estado a nível de apoio, digamos, financeiro, se queremos desenvolver, digamos, as literaturas. Eu me lembro que há uns anos atrás, estive uma primeira vez no Brasil, visitei uma série de livrarias e não encontrei livros portugueses. Não via nenhum. Mas poucos anos depois, fui outra vez, porque é integrado numa comitiva da biblioteca daqui, e reparei em muitos livros de autores portugueses. Eu disse ao homem, finalmente o Brasil está a descobrir-vos. Estou a ver livros de autores portugueses, e diz, não, está a sair-nos do bolso. Nós é que estamos a financiar isto. E porque, efetivamente, eu em Cabo Verde tenho insistido na necessidade de o Estado criar formas, se quer, de facto, valorizar e dar a conhecer o que se escreve em Cabo Verde, tem que apoiar essas literaturas. Porque, repare, quantos escritores cabo-verdianos estão publicados em Portugal? Talvez 2 ou 3. Não mais do que isto. Só através de uma intervenção do Estado, digamos, aceitando perder dinheiro nos primeiros tempos, é que se houver, de facto, interesse em que se dê a conhecer o que se faz em Cabo Verde ou qualquer desses outros países. Ivan Lins, como é que o brasileiro olha para a literatura? Já vamos falar da música também que se faz em Portugal, embora a música haja uma ligação mais forte, sobretudo de uns quantos nomes da sua geração, em grande parte, mas como é que olha hoje para a literatura portuguesa? Qualquer brasileiro cita Pessoa, já ouviu cantar Pessoa, obviamente conhecem Saramago, eventualmente Lobo Antunes, mas leem autores portugueses. O Ivan Lins lhe faz muitas vezes esta ponta aérea, sente as coisas dos dois lados. Não, a literatura portuguesa, os grandes nomes da literatura portuguesa que ficaram mais, o Fernando Pessoa, Saramago, esses têm os livros editados no Brasil e são muito lidos. Mas partilha esta leitura do Pedro, então, pelo que percebo, é possível hoje aumentar muito mais esta relação a nível da literatura, no sentido de Portugal para o Brasil, mas também do Brasil para Portugal? Eu acho que sim. Eu acho porque, na verdade, é o seguinte, houve uma época que você vê a música portuguesa. Né? A música brasileira chega aqui, mas a música portuguesa não chega lá. Agora começou a chegar, graças a Deus. Né? Então, começando Por quê? Por que é que acha que isso está acontecendo? O Brasil tem essa coisa o mercado já é muito grande. Né? Nós temos esse problema do poder aquisitivo, de as pessoas... Houve uma época, por exemplo, nos anos 60 e 70, se consumia muita literatura portuguesa, como a francesa, italiana, como a música e tudo. Havia um poder aquisitivo que era possível fazer isso. Depois começou vamos dizer assim, a classe média foi começando a ficar mais pobre. E o consumo dessas coisas, quer dizer, quem comprava, sei lá, 5 livros por mês, começou a comprar 2. Quem comprava 10 discos por mês, começaram a comprar 5. Então, quando você começa a diminuir a quantidade do consumo seu, você começa a ser mais seletivo. E, principalmente, o seletivo, você começa assim, a tirar o seu gosto pessoal para você ter uma família. Então, assim, o gosto da mulher, ou então o gosto das crianças. E aí começa a abrir mão do seu. Porque sabe que vai acertar ali ele vai acertar. Mas, entretanto, o Ivan Lins diz que hoje, por exemplo, os músicos portugueses, e há vários nomes designadamente do fado hoje que estão a entrar muito mais no Brasil, alguns acompanhando artistas brasileiros, estão a chegar mais. Estão chegando mais. E o Brasil não está economicamente numa situação fulgurante. Então, o que é que aconteceu aqui?
É Portugal que está na moda, é uma coisa que nós ouvimos hoje dizer por todo lado, também a esse nível? Bom, também tem isso. Eu acho que Portugal também está na moda, está entrando muito na moda. Mas eu acho que mais importante é que muitos dos produtores brasileiros começaram a ver Portugal e ver uma diversidade de arte, né, na verdade, para poder criar novidade no mercado brasileiro. Porque o mercado brasileiro ficou muito repetitivo, na verdade. Né? E os brasileiros já entendem melhor o português, mesmo que nós digamos telefone, como dizia o Gregório do Vivier, ou que seja tão diferente. Eu creio que eu vi isso numa conversa que também está no site deste programa do Ricardo Araújo Pereira com o Gregório do Vivier, que é dizer colesterol, como nós dizemos, ou colesterol, não é? Sim. É que são duas palavras que não têm nada a ver uma com a outra. Eu tenho uma história muito engraçada. Nós crescemos a aprender o que é ônibus, açougue e essas coisas. Não é? Isso já aconteceu comigo. Para vocês é mais difícil. Já aconteceu comigo. Uma vez, o meu grande amigo, Paulo de Carvalho, ele teve um problema, foi operar a garganta, e a mulher dele, aqui em Portugal, nós estávamos no Brasil e nós estávamos vindo para cá, né, passar uma temporada aqui. E aí liga a esposa na época que era a atriz Helena Isabel, ela liga lá para casa, eu atendo, e aí ela fala, aí eu pergunto, e aí, como é que está o Paulo? Ela fala, o Paulo foi ao Prado. Foi aonde? Foi ao Prado. Aí assim, e lá, Prado, é hipódromo, corrida de cavalo. E eu falava, eu não sabia que o Paulo jogava nos cavalinhos. Aí eu vi aquele silêncio do outro lado, só via assim a voz, Ivan, por favor, chama a Valéria. Quer dizer, então, o Gregório tem razão, muitas vezes você confunde, né? Até se acostumar, agora eu estou acostumado, mas agora eu também não posso falar em operado aqui, que eles começam a me gozar, né? Eu falo, olha, fulano foi ao Prado. Foi ao Museu do Prado. Não. Foi apenas ao Prado. Pedro, o português do Brasil incorpora palavras, desde logo, palavras inglesas também. O brother hoje é uma palavra comum no Brasil, que nós, lá está mais uma vez, porque acompanhamos muito a realidade brasileira, percebemos. Mas há uns quantos teóricos que dizem que fatalmente um dia haverá duas línguas, o português de Portugal uma, o português que também liga à África uma e o português do Brasil outra. Parece-te uma perspectiva crível ou o essencial do tronco comum mantém-se? Pois não sei, vai depender de muitas coisas. Teoricamente, o próprio acordo ortográfico foi para evitar esta fuga do Brasil. Mas eu acho que não passa tanto pelo acordo, passa pelas mutações que a língua sofre. A língua hoje, o que muda a língua não é necessariamente o contacto com a escrita, mas com a televisão, com a oralidade, com as canções, com uma série de outras formas culturais que afetam e que informam a maneira de falar. Mas, por exemplo, o português do Brasil é bastante interessante porque tanto incorpora muito facilmente palavras novas, neologismos, estrangeirismos, e usa portuguesa ou a brasileira, como faz o contrário, que usa muitas palavras que nós usávamos e deixámos de usar. O Ministério da Fazenda, coisas desse género, não é? Há uma quantidade incrível de palavras que nós lemos lendo um jornal brasileiro, que nós percebemos o que querem dizer, porque ainda temos uma memória que já não é do nosso tempo, mas é de um português antigo. E é uma língua que é capaz de exprimir, ou é uma variante da língua que é capaz de exprimir com mais facilidade certo tipo de experiências. É muito comum, por exemplo, ouvir escritores dizer como certo tipo de vocabulário, por exemplo, erótico, o português do Brasil é muito mais elástico e muito mais plástico, o que é capaz de ter a ver tanto com a maneira como o português é falado, como pela própria vivência brasileira dessas coisas. E, portanto, essa diversidade é absolutamente fascinante e não tem nada a ver com as coisas de barreiras ortográficas. Vários livros de vários autores de língua portuguesa, mas não portugueses, editados em Portugal, têm, aliás, incluindo os do Germano, têm uma lista, um glossário de palavras, e não há problema nenhum com isso. Há palavras que os outros países usam, que nós não usamos, e quando nós nos deparamos com uma palavra que não conhecemos, é como quando lemos numa língua estrangeira, vamos ver o que é.
E às vezes o próprio autor faculta, e não há problema nenhum com isso, ou seja... Dá-te gozo enquanto leitor, e tu és um leitor compulsivo, encontrar esse português que varia conforme as latitudes. Repara, eu tenho mais dificuldade em ler, se por dificuldade significa encontrar palavras que eu não sei o que é, tenho que ir ao dicionário, tenho mais dificuldades em ler o Aquilino Ribeiro do que ler qualquer escritor brasileiro atual, porque o Aquilino Ribeiro utiliza uma linguagem que já era rica e rebuscada no seu tempo, e rural, e que hoje nos é quase inacessível para um lisboeta como eu não sei do que é que ele está a falar. E eu vou dizer... Não vou ler este autor. Não, eu vou dizer, este autor faz coisas extraordinárias com a língua portuguesa. Vou esforçar-me para entender. Se eu não percebo, o problema é meu. É como dizia o Gregório em relação ao Nobel. Se o Brasil nunca ganhou um Nobel de Literatura, o problema é do Nobel. Sim, que o Brasil não lhe faltaram foi nomes. Por exemplo, no primeiro livro que eu fui ler do Saramago, eu também comecei a ter uma dificuldade por causa da ausência de pontuação. Eu falava, onde é que começa e onde é que para? Aí, até entender... A cadência demorou um pouco, né? Por exemplo, essa coisa, por exemplo, o Miyakoto, né? Que ele é o rei do neologismo. Ele inventa palavras e palavras e palavras e palavras. E também usa glossário, né? Quer dizer, com várias expressões moçambicanas. Então, exatamente isso, né? Quer dizer, eu acho que o povo é muito criativo. Quer dizer, todos os nossos povos, o cabo-verdiano, são... É uma criatividade incrível e brincam com o idioma. No Brasil também, a gente brinca muito, por isso que o português é tão maravilhoso. É o idioma mais fácil de você brincar com ele, né? Criar. É uma delícia esse nosso idioma, é uma delícia. Vamos traduzi-lo também em números. Eu disse logo, abri o programa, dizem os especialistas, embora seja sempre uma medição relativamente complicada, que hoje seremos uns 260 milhões de falantes da língua portuguesa, mas a verdade é que há discrepâncias e, sobretudo, há a ideia de que de todos os habitantes dos países lusófonos, só metade, talvez, verdadeiramente fale português, isto juntando todos os países que têm como língua oficial o português. Por exemplo, em Moçambique, em cada 10 crianças que chegam à escola, só uma fala português. Há um modelo de ensino bilingue, mas também há um contraste claro, no caso moçambicano, que vamos agora ver retratado numa reportagem do correspondente da RTP, Pedro Martins, um claro contraste entre as cidades, onde quase todos falam e entendem o português, e o resto do país, onde há mais de 20 idiomas locais. Nesta turma da 2ª classe da Escola Primária Completa de Mafuian, o português é o mesmo em termos de oralidade. Computador! Vamos repetir? Estas crianças do distrito de Namacha, a cerca de 50 km da capital Maputo, aprendem a ler e a escrever, mas na língua que sempre falaram. Lê e escreve em Xangana até 2ª classe. A partir da 3ª, que é uma classe de transição, já começamos a dar a escrita também na língua portuguesa. O método de ensino bilingue foi introduzido pelo Ministério da Educação em 2003, já que 90% das crianças moçambicanas chegam à escola sem saber falar a língua portuguesa. Não é justo que num país multilingue todas as crianças tenham de submeter a uma língua que não conhecem, que, por sinal, é a língua de uns. Isso coloca logo um desequilíbrio em termos de desenvolvimento e em termos também de oportunidades. A criança precisa de pelo menos 3 anos, no mínimo, para aprender a língua estrangeira e dominá-la como meio de trabalho. Eu vejo como uma solução para uma aprendizagem mais precoce de português, por exemplo, o estender o ensino da língua portuguesa ao ensino básico, a construção do ensino pré-escolar, portanto, pudessem comunicar-se nas duas línguas, na sua língua materna e na língua portuguesa. Segundo dados do último censo, só metade da população moçambicana fala minimamente o português, 81% nas áreas urbanas e 36% nas zonas rurais, sendo que só 1 em cada 10 moçambicanos a considera língua materna. Moçambique tem mais de 25 línguas, o que quer dizer que tem mais de 25 culturas, gente diversa e gente que é muito plural. Portanto, essa é uma riqueza enorme que Moçambique não deve perder. Não? E elas podem viver lado a lado com a língua portuguesa? Essa é a relação que é saudável. A maior parte dos moçambicanos são bilíngues, porque as pessoas falam não só a sua língua materna, mas falam as línguas que são vizinhas, falam o português, muitos falam o inglês também. Portanto, essa condição de ser multilíngue é a condição da modernidade. Pode não ser a mais falada, mas continua a ter um papel fundamental para nos definir como Estado, como nação. Tem havido
alguma recomendação que os deputados possam também intervir nas suas línguas locais, mas isso traz novos problemas, porque nem todos os deputados falam as mesmas línguas, traria problemas de tradução. O mesmo acontece em Angola, na opinião de um escritor que se apaixonou em e pela ilha de Moçambique, onde vive atualmente. Em Angola, o português é a língua materna de uma percentagem muito grande de angolanos, que é uma situação que não acontece em Moçambique. Então é um caso bastante específico em África, até, de enraizamento de uma língua europeia, não é? De regresso à realidade moçambicana, onde a dispersão linguística é enorme, nada como a rádio, um veículo de comunicação ainda com enorme peso neste país, para chegar à casa de todos em 21 línguas diferentes. A nossa rádio chega aos confins, onde não chega a televisão, não chega a jornal, as pessoas comunicam-se mais das línguas moçambicanas. Como diz um dos nossos slogans, né? Falamos as línguas que o povo fala. Moçambique, um enorme país com 800 mil km², 21 milhões de habitantes, mais de 20 línguas nacionais e cerca de 100 dialetos, mas onde o português continua a ser uma das principais ferramentas de unidade nacional. Eu acho que a língua portuguesa nunca esteve tão bem em Moçambique. O português continua firme e recomenda-se. Está muito bem em Moçambique a língua portuguesa. Aliás, eu até costumo dizer, se alguma coisa não está bem em Moçambique, são as línguas moçambicanas. A ver por esta síntese, o português está ótimo e recomenda-se, mas Germano Almeida, designadamente no seu país, em Cabo Verde, que tem uma situação em termos numéricos até relativamente comparável a esta de Moçambique, o que é preciso fazer amanhã para que um dia destes mais gente fale o tal português, que é o instrumento que pode abrir a cultura cabo-verdiana para o mundo? Eu estou convencido que não tem havido, da parte dos diversos governos de Cabo Verde, uma intervenção mais positiva no sentido da afirmação da língua portuguesa. O português é a nossa língua oficial. Não há nenhuma razão para o crioulo, portanto, que também muitos chamam língua cabo-verdiana, não seja língua oficial. Eu penso que isto talvez fosse uma vantagem para os defensores do crioulo, sentem que o crioulo está diminuído perante o português, o que, na realidade, não é verdade. Portanto, para si não havia nenhum problema em ver as duas línguas oficiais? Porque a gente tem um bocado a mania, mas Cabo Verde não é um país bilingue. Cabo Verde é um país, de facto, que tem uma língua que é o crioulo. Talvez 10% da população fale português. Mais do que 10%, mais de 50% entende, mas não está habituado a expressar, nem a escrever em português. Era preciso haver, de facto, e nós precisamos, efetivamente, do português, que eu digo para a nossa inserção no mundo, não apenas no mundo de língua portuguesa, mas para nos entrarmos nos restantes países do mundo, porque toda a cultura que nós temos advém e aprendemos em português. Então é preciso haver, da parte do Estado de Cabo Verde, uma maior incidência no ensino da língua. Começou-se agora, porque nós achávamos que o português era uma língua nossa. De facto, não é. É uma língua estrangeira. Há tempos defendi que português devia ser ensinado como língua estrangeira. Muita gente mesmo em Portugal contestou. Mas eu, quando digo isso, mesmo não sou linguista, há formas diferentes de dizer isto. Acho que não é assim que se diz, há uma outra maneira. Língua segunda, parece que se diz língua segunda, não língua estrangeira. Para mim é igual. O que eu digo é que tem que haver uma forma de nós levarmos a língua portuguesa às pessoas, porque é uma necessidade nacional, não é um luxo. De forma que... Portanto, quando o Germano Almeida está a dizer como uma língua estrangeira não está a desvalorizar, está pelo contrário a valorizar a importância de aprender português. Sim, exatamente. Quer dizer, aliás, eu disse, língua estrangeira, alguém custa. Não é estrangeira, é segunda. E seja o que for, para mim isto é um pormenor. E deixe-me perceber outra coisa que dizia há pouco. Quando dizia que a afirmação do crioulo, a elevação à condição de língua oficial, podia, porventura, até, vamos dizer, desmobilizar os defensores do crioulo de uma luta que verdadeiramente não leva a nada. Digamos, é uma luta que não tem significado. Se há uma língua que não está em causa em Cabo Verde, é o crioulo. O crioulo, de facto, faz parte, digamos, da essência do homem cabo-verdiano. Agora, a par disto, nós não temos uma forma única de escrever crioulo. É preciso haver isto. É preciso haver, de facto, uma unidade neste sentido. E estou convencido que, dominando melhor a língua portuguesa, mais depressa chegamos também ao crioulo. E mais facilmente se entende quando o Germano Almeida diz que o português é a língua na qual expressa a cultura cabo-verdiana. Estava a ouvir o Germano Almeida, Pedro Mexia, e a pensar nesta projeção de números, do que já falei aqui hoje também, de podermos ser
uns 400 milhões de falantes de língua portuguesa até meados do século, até 2050, e não falta assim tanto para lá chegarmos, e o crescimento destes falantes tem muito a ver com a evolução demográfica, particularmente na África, a chamada África lusófona. Ora, é estratégico para o português perceber que tem que entrar mais em Cabo Verde, mais em Moçambique, no sentido de Portugal entrar, está a ser feita alguma coisa que tu sublinhes, e deixa-me deixar só mais uma nota. Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, dizia agora no dia da comemoração do Dia da Língua, é 5 de maio, que o pilar mais sólido da CPLP é a língua portuguesa. E tu há pouco lembravas que a CPLP, se calhar, não tem tido a intervenção que podia ter até agora. Pois não sei, porque há vários pilares da política externa nessa matéria, por exemplo, no próprio Instituto de Camões, que tem uma dimensão de cooperação e desenvolvimento, e tem uma cooperação da língua portuguesa. Não estou certo que neste momento a língua portuguesa seja o pilar fundamental. Digo nesta altura, não digo só agora com este governo, que nos últimos anos tenha sido e que a intenção seja essa, sem desvalorizar naturalmente essa outra dimensão do Instituto de Camões. Eu acho que as pessoas se apercebem, e isso independentemente do sentimento de propriedade que tenham com a língua, ou do sentimento, ou da questão ainda desses traumas coloniais ou pós-coloniais, as pessoas percebem duas coisas. Para já que uma língua é uma riqueza, e depois que a língua é uma possibilidade, e que o facto de haver milhões de pessoas que falam a nossa língua e que escrevem a nossa língua, o facto disso ser uma espécie de livre trânsito, tal como não é um livre trânsito nós estarmos na Polónia, como dizia há pouco o Gregório, e não percebemos nada do que eles estão a dizer, ou seja, e não há problema nenhum, porque há traduções e pode-se aprender línguas que não conhecemos, mas o facto de haver essa espécie de campo aberto é uma experiência cultural das mais enriquecedoras. Mas ao mesmo tempo temos esse potencial imenso de crescimento, mas temos um desaproveitamento de uma parcela importante das pessoas que vão nascer a poder eventualmente falar. Sim, temos por razões que são históricas, em alguns casos, e as razões históricas acho eu que são ajustáveis, respeitáveis, desde logo. E por razões políticas. A política da língua, por exemplo, o Brasil tem uma política incrivelmente generosa e positiva, por exemplo, no apoio à literatura, por exemplo, uma coisa como a compra de exemplares nas bibliotecas. É uma coisa muito importante para quem vai ao Brasil e perceber que há escritores que conseguem viver por causa disso, e esse tipo de gestos políticos são muito importantes. O gesto de nós todos, por exemplo, em Portugal, nós todos nos congratulamos muito com o sucesso no estrangeiro de artistas portugueses, ou de escritores portugueses, ou de cineastas portugueses. Mas muitas vezes, então no caso do cinema, isso é muito flagrante. Às vezes, as mesmas pessoas que estão a festejar um prémio em Cannes ou em Berlim de um filme português acham que os filmes não devem ser financiados e que é tirar fora dinheiro do contribuinte. Nós temos uma relação um pouco esquizofrénica com a relação como a nossa cultura existe, como a nossa cultura existe no exterior e como a nossa cultura existe em relação com os países que falam a mesma língua que nós. E isso nunca foi resolvido. E não há grandes indícios que venha a ser. Embora, depois, fora das estruturas estatais, isso acontece. O exemplo, há bocado falou-se por causa da relação como o Brasil e Portugal. Eu gostava, francamente, que Portugal tivesse 1/10 do interesse pela literatura brasileira que o Brasil tem demonstrado nos últimos anos pela literatura portuguesa. Entre edição, congressos, entrevistas, convites, festivais, o Brasil está interessado na literatura portuguesa, Portugal está de costas voltadas para o Brasil, e isso é absurdo. Mas isso tem a ver com, percebendo até nós com mais facilidade o português do Brasil do que o inverso, isso tem a ver com apenas a nossa falta de hábito de leitura, ou há mais qualquer coisa? Também tem a ver com isso, também tem a ver com o facto... Os portugueses genericamente leem pouco. Também tem a ver com o facto dos paradigmas que nós temos uns dos outros, porque nós, somos países irmãos e tudo mais, mas depois temos mitos e fantasmas. Se nós pensarmos o que era o paradigma da literatura brasileira para um leitor até medianamente informado, há 10, 15 anos, eles ainda estavam no Jorge Amado, que não tem problema nenhum. Estavam no sentido que
parecia que não tinha acontecido nada, que, por exemplo, que o Ruben Fonseca começou a ser publicado de forma intensiva muito tarde em Portugal, e o Ruben Fonseca é um outro Brasil, do estereótipo que algumas pessoas ainda têm na cabeça. E, portanto, eu acho que há uma falta estranha de curiosidade, e isso eu não consigo perceber porque, na verdade, se há países a falar a língua portuguesa um pouco por todo o mundo, foi porque houve algures na história em que nós tínhamos curiosidade. Tínhamos também outras razões menos nobres, mas tínhamos curiosidade, pelo menos, e se tivemos algures na história. E que as pessoas tenham deixado de ter curiosidade pelas pessoas que falam a mesma língua, para mim é um mistério. Ivan Lins, ajude-nos a perceber como é que se consegue fazer melhor esta ponte, porque na música, apesar de tudo, foi mais nos dois sentidos. É evidente que eu há pouco lembrava a sua geração, porque nós hoje enchemos ainda salas grandes em Portugal para ver Caetano, para ver Gilberto Gil, para ver Chico Buarque, ainda agora há poucos dias. E no Brasil há sobretudo uma faixa grande do público que sabe bem quem é o Sérgio Godinho há muitos anos, que sabe quem é o Paulo de Carvalho, que já ouviu cantar com o Carlos do Carmo. Enfim, como é que a música conseguiu isto? Foram estas relações de figuras de referência dos dois lados? Olha, foi um momento histórico, pós-revolucionário em Portugal, mais tarde, pós-ditadura também no Brasil? Olha, por determinado, por exemplo, você vê o Sérgio Godinho, o texto do Sérgio Godinho é um texto maravilhoso, né? Muito do sucesso que o Sérgio Godinho conseguiu no Brasil, quer dizer, se tornar conhecido, talvez não tenha nem sido pela música, mas sim pelo texto dele, né? Então, assim, porque se comparou muito o texto dele, qualitativamente, a exatamente os melhores letristas brasileiros, como o próprio Chico, Caetano, Gil e outros, né? E, então, esse foi você vê, como o idioma, de repente, ajudou muito a aproximar, né? Porque os próprios compositores, como o próprio Chico e outros, mencionavam, inclusive, o Sérgio Godinho, por exemplo, né? Eu acho que essa aproximação, eu acho que o idioma ajuda muito. E, assim, você tem que levar em consideração que também, como disse o Gregório, às vezes a gente não entende o fadista cantar, né? Que ele fala... E se perde, só ficam as consoantes, né? Então... Mas nós às vezes cá também não entendemos. mas já agora o Ivan Lins, ainda ouvia no outro dia com a Raquel Tavares, que ainda por cima tem também uma vivência do Brasil relevante. Daqui a pouco posso ir abrindo aqui um pouco só para dar um cenário. Vamos ouvi-lo tocar e acompanhar o Ricardo Ribeiro outra vez. Portanto, esta ligação, apesar de eu entender mais ou menos uma palavra, esta ligação continua profícua, rica, não é? Não, eu assim, por exemplo, eu fui assistir um espetáculo com a Raquel Tavares abrindo para Camané, lá na Cidade das Artes, lotado. Devia ter mais de 2.000 pessoas no teatro, né? E ali, 70% eram brasileiros, né? A média, quer dizer, tinha muito menos portugueses lá. A Raquel entra e pega e engole a plateia inteira. Porque a forma, muitas vezes a dicção é importante, né? Quando você está no país, eles tomam muito mais cuidado. O Carlos do Carmo é muito cuidadoso com isso. Quando ele canta, todo mundo entende. Os brasileiros entendem como ele canta. A Raquel foi a mesma coisa. Ela cantou, os brasileiros todos entenderam tudo que ela cantou. O Camané, a mesma coisa. Talvez, eu não sei, eu nunca perguntei a eles se eles... né, dão uma facilitada, né, na maneira de cantar. Mas é muito importante porque, na verdade, quando você escuta realmente a literatura musical portuguesa, os grandes poetas, os grandes letristas portugueses, você fica extasiado. A qualidade é muito grande também, né? Por exemplo, eu considero, por exemplo, o Chico Buarque, a literatura, talvez a maior literatura musical do Brasil, né? Talvez da língua portuguesa. Sim, talvez da língua portuguesa, mas aqui tem grandes letristas também, grandes poetas. Você vê através dos fados, você vê o trabalho do Carlos do Carmo, ele é muito cuidadoso em relação aos textos. Ele canta músicas dificílimas, fados dificílimos no Brasil e é aplaudidíssimo. E ali tem mais brasileiros do que portugueses. E aí tem uma coisa muito interessante, por exemplo, a Raquel cantou As Rodas Não Falam de Cartola, que é Ela canta a primeira parte como portuguesa. Ela canta como portuguesa e as pessoas entram em êxtase. Entraram em êxtase.
Quando ela resolveu cantar, depois ela resolveu cantar em, como se chama, em brasileiro, né? Aí ela engoliu, ela fez isso talvez no terceiro, quarto número do espetáculo dela. Ela pegou a plateia e ela fez um espetáculo que ela ficou até meio problemático para o Camané que vinha depois. Né? O sucesso tinha sido tanto. E já agora, só porque estamos com esse tema, como é que quando há um cantor português, e a Raquel Tavares fez isso recentemente, grava canções de autores consagrados brasileiros, desde logo ela gravou agora alguns dos maiores êxitos do Roberto Carlos, isto cai bem no Brasil? Olha, eu acho que deveria cair, porque é uma visão portuguesa de uma obra de um grande autor brasileiro. Eu achei muito boa ideia, achei muito bacana ela fazer isso. Evidentemente que eu não considero, assim, não consideraria um disco de carreira dela, um disco de projeto, que é um projeto como às vezes você pega um outro autor e faz um trabalho só um autor que não é você, principalmente quando você está acostumado a trabalhar com outros tipos de autores. Eu achei maravilhoso, eu gostaria, quer dizer, eu se fosse um dono de uma editora no Brasil, eu lançaria imediatamente, para as pessoas entenderem, porque é uma fusão dos dois idiomas. Você conhece a letra em brasileiro e escuta como o português. E é por isso que o Ivan Lins não desistiu ainda de pôr o Ricardo Ribeiro, que vamos ouvir daqui a pouco, a cantar eu vou ter que dizer em brasileiro, o Lembra de mim, porque se eu disser em português lembra de mim, não é a mesma coisa, não é? Não desistiu disso? Não desisto. Eu acho maravilhoso isso, porque eu acho que os idiomas podem se fundir facilmente. Uma daquelas canções do Ivan Lins que nós crescemos também a ouvir cantar, como o Madalena e tantos outros sucessos. Germano Almeida, a música tem literatura, não é? Dizia o Ivan Lins. E a música dos países africanos de expressão portuguesa também nos chega. É um veículo fundamental. Pensa nisso como um veículo de aproximação também, ou seja, a literatura cantada, no fundo? Sim, obviamente. Por exemplo, a literatura musical cabo-verdiana, que eu conheço melhor, obviamente, porque na Angola, Moçambique e o resto, chega a Cabo Verde mais espaçadamente. Aliás, como regra, chega a Cabo Verde a partir de Portugal. Mas, em termos de dar a conhecer Cabo Verde, a música tem tido muito maior, mas de longe, maior preponderância que a literatura. A responsabilidade de Cesária Évora, que pessoalmente penso que Cabo Verde devia ter aproveitado mais para difundir-se através dela, não o fizemos, mas de todo modo temos outros autores de grande projeção. Mesmo alguns já falecidos, como o Bana, como o Lobo e outros são, digamos, os grandes autores, grandes cantores das mornas. Nós temos agora uma nova geração com um novo tipo de música, mas igualmente importante. E, portanto, a literatura aí pode seguir o exemplo da música. Exatamente. Não se fala português, obviamente, apenas nos chamados países de expressão portuguesa, nos países que falam a língua portuguesa como língua oficial. Fala-se português quase em cada canto do mundo, onde há um português, um descendente de portugueses, e vale a pena dar atenção ao que acontece em França, que é onde vive, obviamente, a maior comunidade de imigrantes portugueses. Em França, há, nesta altura, 30 mil alunos a estudar português, não será um número assim tão significativo se tivermos a noção do número de imigrantes acima de 1 milhão que há em França. Quase 90 professores colocados nesta altura pelo Instituto Camões. Desde 2016, não deixa de ser curioso também este dado, uma vez que os portugueses em França estão em grande número há muitas décadas, sobretudo nas grandes vagas de imigração de meados do século passado. Só em 2016 é que o português passou a ser possível escolher o português como segunda língua numa escola, segunda língua para aprender, juntamente, por exemplo, com o inglês ou o alemão. Ocupem estas mesas todas e estas todas. Vá lá, despachem-se lá. Miguel Guerra apressa os alunos à história de Portugal para ensinar. E vamos aqui abordar dois pintores e algumas obras desses pintores. Esta cena do cotidiano passa-se a 2.000 quilómetros da capital portuguesa, num liceu francês às portas de Paris. Os estudantes desta turma são lusófonos. A minha mãe é francesa, o meu pai é português. O início foi muito complicado, porque também foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Acho complicado me adaptar com um novo país, com novas culturas. Ana encontrou entre os colegas o belo necessário para suportar França.
Os amigos tinham sido empurrados pelos pais a aprender também em português, a tornar-se perfeitos bilíngues. Bom, então quem é que vai querer ler em voz alta? Esse é um relato encantador. Li-o com cuidado e concluí que nele tudo é exato e verdadeiro, sobretudo em matéria de cheiro e de som, disse Eva Lobo. Estudam mais, já que à história de Portugal, ao português e à geografia portuguesa, juntam-se todas as disciplinas obrigatórias do ensino em França. Eu, ao princípio, não estava de acordo, porque eram horários mais difíceis, mais horas. A finalidade disto tudo é o exame, o que chamamos em Portugal o exame nacional. O nível de exigência que temos aqui não é diferente daquilo que se pede a um aluno em Portugal. Nos diferentes níveis de ensino, este liceu público francês tem mais de 80 alunos que se entendem também em português. Este ano sairá daqui o primeiro grupo candidato à universidade. Le rouge et le noir. Como esta, há outras 23 secções internacionais de português por toda a França. Queremos sempre ter mais secções, queremos sempre ter mais alunos. Se o Estado poderia fazer mais, poderia. Nós, portugueses, em França, abrimos uma secção internacional em Estrasburgo. Ali temos muitos portugueses e o número de entrada é muito menor do que o que nós contávamos. Então o que é que nós fizemos junto com a coordenação? As pessoas influentes da vila, da cidade, estão à procura de portugueses que queiram pôr os filhos a estudar. Vou dizer uma coisa muito má, mas eu vou dizer na mesma. O sacrifício é duro, mas a preguiça é pior. Há muitos pais que não se querem sacrificar pelos filhos. Precisávamos de um bocadinho mais de visibilidade. A língua de Camões é estudada em França por 30 mil alunos. 14 mil aprendem em sala de aula francesa ou de associações lusas e são da responsabilidade do Estado português. Cabe a Lisboa atribuir professores. Está bem, fazer só uma introduçãozinha. Helga divide a semana entre o ensino regular e o associativo. Os alunos não têm todos o mesmo nível, sobretudo nas associações, mesmo estando no mesmo grupo. A disponibilidade dos alunos é o outro desafio. As aulas são ao sábado de manhã. É porreiro vir cá, mas os sábados de manhã, durante uma semana inteira na escola, é complicado. Eu gosto. É uma língua fácil a falar e é comunicante. Eu acho que nesta altura o português já devia estar integrado nos horários das escolas francesas, sem ser secção internacional. Apesar de décadas de imigração, só em 2016 é que o português se tornou língua viva, que pode ser aprendida como idioma estrangeiro nas escolas públicas. Até então era língua de origem. Neste ensino que nós temos, essencialmente no primeiro ciclo, a França deverá dar continuidade no segundo e terceiro ciclo e secundário. Ora, essa continuidade é dada numa percentagem, vamos dizer, de 30%. Portanto, necessitaríamos de mais aberturas de língua viva em colégios. Um dos graves problemas, digamos, da expansão ou do maior desenvolvimento do ensino português no sistema francês, não é? Na continuidade daquele que nós asseguramos, é a não abertura de concursos. Procissão Corpus Christi, procissão do corpo de Cristo. Pronto. Apesar de todas as dificuldades, uma certeza entre pais, professores e alunos que Julián expressa bem, ele que quer dedicar-se ao comércio internacional. Para os estudos superiores também é um trunfo, porque é a quinta língua mais falada no mundo. Página 41, primeiro capítulo. Rodrigo Lobo e Rosário Salgueiro, RTP, França. Esta reportagem da Rosário Salgueiro, correspondente da RTP em Paris, Pedro Mexia, ilustra bem esta necessidade de passarmos da tal língua de herança muito comprometida com o português que emigrou para a língua global que pode aproveitar estrategicamente o futuro. Parece-te, e deixa-me aqui invocar também a tua condição de consultor do Presidente da República para a área cultural, que os poderes públicos em Portugal têm a noção de que este passo tem que ser acelerado, porque há muito pouco tempo começou a ser dado? Sim, a noção tem, acho que sim. Aliás, há um trabalho com as comunidades, do pouco ainda que eu pude ver, que é um trabalho pelo menos atento desse ponto de vista. Evidentemente que há razões diferentes pelas quais o português pode ser atrativo. Há, digamos assim, uma razão sentimental. Há pessoas que querem falar português porque os pais eram portugueses ou porque têm qualquer relação com Portugal e, portanto, essa relação como eu digo, sentimental, essencialmente. E depois há outro tipo de razões. Há o facto de ser uma língua global, de ser uma língua falada em vários continentes.
pode haver o facto de ser uma língua literária, por assim dizer, isto é, uma língua que tem escritores Mas fortes. Pode ser uma língua de negócios. Deixa-me dar estes números que são bastante Exatamente, curiosos. Quando na dizer China há 10 anos havia 8 universidades com português e hoje há 38. De 220 alunos a aprenderem português na China passou-se para 3.400 e de 20 professores para 175. Isto é, de facto, um indicador de que há atividades, estou a lembrar-me, obviamente, do ensino, mas também da diplomacia, até do jornalismo, porventura, da tradução, enfim, o português, todos os portugueses que se falam podem ser aqui atrativos e seguramente os chineses estudam isto a pensar num emprego, desde logo. Não é? Sim, e é o facto de nós às vezes falamos, e aí voltamos à questão dos donos da língua, nós às vezes falamos do português e do impacto do português e do sucesso ou insucesso do português, ou até dos portugueses, como se isso fosse um mérito intrínseco deste cantinho do mundo. Por exemplo, que temos que vencemos determinados concursos ou cargos internacionais porque a língua portuguesa ou porque Portugal. Na verdade, existe qualquer coisa que justifique algum sucesso de Portugal no mundo, nomeadamente o facto de ser um país que não faz inimigos, e isso é bom, não estou a dizer isto como um defeito, pelo contrário, mas realmente o que é atrativo no português não é Portugal, é, desde logo, o Brasil. Evidentemente que o Brasil tem uma parte do leão naquilo que é atrativo na língua portuguesa. O Brasil é que, enfim, com todas as vicissitudes por que passa neste momento, mas foi um país que em muitos aspectos deu saltos muito significativos, que nós passámos a ver a partir de um certo momento de outra maneira. E o potencial de crescimento dos países africanos, sobretudo Angola e Moçambique. Com certeza. Passado o período da guerra, obviamente que há de atrair muita gente. E isso também acontece justamente nos países africanos. E, portanto, não é exatamente a ideia de falarmos dos sucessos ou dos problemas do português no mundo como se isso fosse reverter-se tudo para Portugal é muito equívoco. E há razões muito diferentes. O que é curioso é que um dos aspectos que eu tenho verificado sempre que vou a algum país é como assim como há estes professores, assim como há pessoas que ensinam literatura portuguesa, tradutores que são 7 ou 8. Se nós vimos a literatura portuguesa no mundo, percebemos que há uns super tradutores, há umas pessoas que são uns embaixadores absolutamente, e falo de Portugal porque conheço mais do que a realidade dos escritores africanos ou brasileiros, de pessoas que nos vários países fazem muito pela língua portuguesa. Essas pessoas não são conhecidas e valorizadas devidamente. O sucesso internacional dos escritores portugueses, que não são lidos em português pela maioria das pessoas, deve-se muito a ter tido, alguns deles, extraordinários tradutores. E, portanto, essas pessoas são, digamos assim, decisivas na afirmação do português. Ninguém sabe quem são os tradutores, quer dizer, sabem no meio literário, mas ninguém sabe quem são os tradutores do Saramago, ou do Lobo Antunes, ou do Pessoa, e essas pessoas são fundamentais. Germano Almeida, olhando mais do que o português escrito ou falado, esta ideia da comunidade, se os chineses querem aprender mais, e o chinês é apenas um exemplo flagrante, português, porque de facto há um universo de falantes portugueses em vários países que pode abrir oportunidades, o português também é uma hipótese de mobilidade social para todos os que falam português, em Cabo Verde, em Moçambique, ou seja, não só pela questão da literatura, da riqueza da língua, mas o falar português é algo que pode abrir portas para o mundo. Às vezes esta perspectiva, quando se fala da língua, acabamos por nos fechar só à volta da literatura, da poesia, e vale a pena olhar isto de uma forma mais ampla. Sim, eu pessoalmente tenho insistido em Cabo Verde, no sentido de aprendermos e usar a língua portuguesa como forma de nos inserirmos no mundo. O cabo-verdiano, porque ainda não libertamos completamente, digamos, daquilo que se quer chamar as sequelas do colonialismo. A nível noutros aspectos está bem, mas a nível de língua ainda estamos um bocado condicionados por isto. No tempo dos portugueses era proibido falar crioulo. Nas escolas, sobretudo, os alunos praticamente não... o uso do crioulo na escola era proibido e na rua era desincentivado. A partir digamos, da preparação para a independência, ninguém mais falou crioulo. Então, eu estou convencido que eu fui dos poucos a resistir a falar português, porque dizia, não,
Eu falo mal o crioulo, de maneira que vou continuar a falar português, porque eu quero fazer campanha a favor da independência, eu vou fazê-lo em português. Mas era muito mal visto, porque o crioulo era a nossa língua, o crioulo é a nossa afirmação. Eu admitia que, passado aquele período de efervescência, digamos, para a independência, as coisas mudariam. Não mudou. Porque a verdade é que o crioulo é a língua nacional. Dizia Matemos, contava Matemos, a Inocência Mata, que ia a Cabo Verde muitas vezes e dava-se muito bem com os colegas e tudo mais, mas um dia o meu colega disse-lhe: já estás a precisar de ir embora para a tua terra. Disse: mas porquê? Eu estou a incomodar alguém. Disse: não estás a incomodar, só que como tenho que falar contigo em português, a queixada fica a doer-me. E isto é verdade. Eu, por exemplo, se eu falo francês muito tempo, a queixada fica a doer-me. E então... Isto tem a ver com a articulação também das palavras em português? A articulação, a forma de falar, quando incomoda. E o cabo-verdiano expressa-se em crioulo, exatamente, eu acho, um bocado por preguiça também. Por outro lado, há, digamos, a mentalidade de que não, eu falo em crioulo porque é a minha língua. Não vale a pena dizer-lhes, é quase tem sido inútil dizer-lhes, não, português também é a nossa língua. Nós podemos ter duas línguas, isto é uma maravilha. E podemos expressar em crioulo ou em português e afirmarmos bilíngues a nível nacional, a nível da população. Mas tem sido difícil convencer as pessoas, digamos, dessa vantagem. Estou convencido que o Estado, portanto, os governos, têm a responsabilidade e devem ter um papel importante na transmissão desta ideia. Uma ideia que o Germano Almeida, agora Prémio Camões, reforça. Isto dá-lhe um pouco mais de responsabilidade agora, de cada vez que desafia, por exemplo, os poderes públicos. Acho que não, porque eu tenho insistido, digamos, nessa coisa, mesmo contra a maré. Às vezes dominante, não propriamente completamente dominante, mas há muita gente que insiste, digamos, no crioulo. Quando trocamos essas ideias escrevendo, eu digo, vocês não veem a contradição, porque contestam-me a defesa do português usando exatamente a língua portuguesa. Não escrevem em crioulo para dizer, não, nós temos de defender o crioulo. E, portanto, vocês provam-me que eu tenho razão, a necessidade de sabermos falar português, sem prejuízo de, efetivamente, continuarmos a usar o crioulo nos meios que acharmos conveniente. Entendendo-se em crioulo, mas entendendo-se numa latitude mais ampla em português. Ivan Lins nunca tentou cantar em português de Portugal, pois não? Olha, já tentei... Não, assim, sério, não. Não. Quer dizer, uma vez eu fiz um concerto com o Carlos do Carmo, e aí o Carlos do Carmo me obrigou a cantar em português aqui de Portugal. E o resultado? Hein? O resultado qual foi? O resultado foi trágico. Foi uma tragédia. Mas o Carlos do Carmo também disse que foi trágico, ou só o Ivan Lins é que achou que foi trágico? Não, eu acho não. Foi muito... Quer dizer, foi engraçado. Quer dizer, a plateia ficou rindo o tempo todo. E ficou com a queixada doente, talvez, também, como diz. Não. Mas eu concordo com o francês. Aquele biquinho, isso não dá. Agora... Esta parte foi para ir buscar um bocadinho a sua memória, porque apesar de tudo, Ivan Lins cresceu, do que eu li já várias vezes sobre si, ouvir cantar em português. Para si nunca foi difícil perceber o português cantado. A Amália, por exemplo, tocava lá em casa na sua infância muitas vezes. Sim, na casa do meu avô, porque quando eu morei nos Estados Unidos dos 2 aos 5 anos, em Boston. Quando eu cheguei no Brasil, em 1950, nós fomos primeiro para a chácara do meu avô, que era ali em Mandaraí, na Rua Leopoldo, que era uma rua... 80% era uma colônia portuguesa, né? Só tinha um português, meu bisavô é português, mas meu avô é brasileiro, né? E ele tem uma chácara portuguesa toda, os azulejos, uma lindíssima, por sinal. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir música, né? Tocando. E uma mulher cantando, hoje eu imagino que era Amália, eu não faço ideia de quem era, mas só podia ser Amália, porque meu avô ouvia direto. E eu achei que era música brasileira, eu virei para o meu avô e falei assim, vovô, essa música brasileira, eu não estou entendendo nada. Aí ele falou, não, meu filho, aí é que ele explicou que era uma música portuguesa e tal, porque eu cheguei, nós fomos direto do navio, nós voltamos do navio e fomos direto para a chácara dele. Aí depois é que eu fui começar a entender isso, mas isso ficou muito marcado em mim.
Eu me lembro muito bem, porque quando a música portuguesa fez muito sucesso no Brasil, com o Francisco José, né? Seus Olhos Castanhos. O cara vendeu, mas ele vendia muito, e eu adorava aquilo, né? Eu fui fã dele. E pronto, e isso manteve-o preso a Portugal. E agora, nós vamos acabar o programa a ouvi-lo tocar, o que é fantástico aqui em direto, e a acompanhar o Ricardo Ribeiro e os músicos extraordinários que estão com ele, numa canção, e gostava que o Ivan Lins pudesse só contar-nos essa história, numa canção que o Ivan Lins escreveu expressamente para o Ricardo cantar. Sim, escrevi para ele. Escreveu para ele? Não, pensei. Bom, primeiro que eu sou um admirador dele, eu acho ele um dos grandes fagistas da nova geração, talvez o melhor deles. Ele é um cantor, quer dizer, um músico. Ele é um músico eclético, né? Ele tem uma visão de música muito ampla. Ele compreende muito bem o universo dele, né? E principalmente o fado. E este Eu Canto Fado foi... Eu escrevi um canto fado para ele cantar, quer dizer, eu me sentia um pouco fadista, né? Quer dizer, eu gosto de compor, já era talvez o 15º fado que eu escrevo, né? Já o Carlos do Carmo já gravou alguns, Paulo de Carvalho, Marisa, né? Cuca Roseta, tenho fados por aí. Agora, e eu escrevi esse fado para ele, mas tem um trecho que eu tive que mudar, porque, na verdade, quando eu escrevi o poema, né, a letra, eu falei das minhas influências, né? Que eu falei... E citei dois cantores, que eram o Camané e o Carlos do Carmo, que eu sou Camané, eu adoro também. Mas quando eu falei assim, poxa, mas o Ricardo, bicho, eu não sei quem são os influencers. Eu sabia que Marceneiro, ele é maluco. Amália, eu sei que ele é maluco, né? Aí os outros dois, assim, eu virei e falei, olha, você troca isso aí, você põe os seus ídolos. E ele colocou e ficou maravilhoso. Já vamos ouvir o resultado disso, Ivan Lins. Convido a deslocar-se para o seu meio natural, também há muitos anos, que é o piano. Foi um gosto tê-lo cá. Ivan Lins a acompanhar o Ricardo Ribeiro, um momento único, cruzando então a língua portuguesa, que se pode escrever a partir do Brasil e cantar da forma mais autêntica que um português canta, no fado que também nos identifica. Agradecendo ao Ivan Lins, ao Ricardo Ribeiro e, claro, também ao Pedro Mexia, ao Germano Almeida. Foi um gosto tê-los à volta da nossa língua esta noite no Fronteiras 21, a todo o público aqui presente e ao que segue este programa no mundo inteiro também, através da RTP Internacional, onde houver quem fale português. Seguramente há gente a acompanhar também todos os meses um programa que pretende lançar temas que desafiam Portugal e o mundo. Terminamos da melhor maneira hoje. Boa noite. Até ao próximo mês. Eu canto fado porque sou de todo lado, sou da baixa, sou do alto, do redondo e do quadrado. Eu canto fado do futuro e do passado, as raízes são meu berço, a beleza o meu recado. Eu canto fado porque sou muito teimoso, pois dizem que fadista é pessimista, complicado. Por engano, tenho mesmo a autoestima, sou feliz e apaixonado, de bom gosto e fino trato. Eu canto fado, eu canto fado, eu canto fado porque amo marceneiro, trago a Amália em minha alma, Beatriz, mestre Maurício. Ninguém segura quando o fado é bem cantado, é como fogo monta em cima, é como água monta abaixo. Pois sei que o fado, se a guitarra geme alto, faz o canto emocionado, isso é o verdadeiro fado. Se me perguntam quem sou eu e o que faço, eu só digo eu canto fado, passem bem, muito obrigado. Eu canto fado, eu canto fado, eu canto fado porque amo marceneiro, trago a Amália em minha alma, Beatriz, mestre Maurício. Ninguém segura quando o fado é bem cantado, é como fogo monta acima, é como água monta abaixo. Pois sei que o fado, se a guitarra geme alto, faz o canto emocionado, isso é o verdadeiro fado. Se me perguntam quem
Quem sou eu e o que faço? Eu só digo eu canto fado, passem bem, muito obrigado. Eu canto fado, 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 eu canto fado. Valeu!